uma festa que movimenta um país inteiro. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um feriado que literalmente movimenta o Brasil por completo, bem conhecido por suas músicas e até mesmo as transformações que realiza nos papéis sociais. Hoje estaremos verificando, afinal, de onde se origina essa festa e por que algumas coisas do passado ainda se manifestam no dia de hoje. E respondendo até uma seguinte pergunta: essa festa é exclusiva do Brasil? Curioso, não é? Então, hoje vamos estar aprendendo a respeito da origem do Carnaval. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelas areias do tempo. Tá esperando o que para se tornar mais um inscrito aqui do canal? Aqui você tem conteúdo que te faz compreender melhor a história, os fatos que ficam às vezes esquecidos no tempo, ou alguns que vêm à tona e você não tem tanto conhecimento a respeito deles. Está cheio de curiosidade? Está cheio de dúvidas? Vem pra cá que o canal Jornada na História é o lugar que vai te dar as respostas dentro da história. Maravilha? Vem se tornar mais um inscrito, ó. Vídeo toda quarta e toda sexta. Bom, pessoal, vamos estar falando a respeito do Carnaval. O Carnaval, uma festa que literalmente movimenta o Brasil inteiro. É escola de samba, festas, fantasias, blocos, pessoas saindo fantasiadas, de certa forma, uma comoção geral misturada entre música, bagunça e outras coisas, não é mesmo? Apesar de que o Carnaval ele é bem conhecido por isso. Entretanto, um detalhe importante, uma pergunta que te faço é: você sabe de onde se originou o Carnaval? Você sabe o porquê que alguns conceitos são trabalhados desde no Carnaval? Por que a palavra, de certa forma, bagunça, ela está meio que entrosada com o Carnaval? Não sabe? Então fica tranquilo que hoje eu vou estar te mostrando a origem do Carnaval, ok? Mas uma coisa você tem que saber é que, antes que alguém diga a seguinte questão, ou melhor, a seguinte afirmativa: professor, o Carnaval ele se origina na Idade Média. Exato, você não está errado. Entretanto, o Carnaval tem sua origem um pouco mais lá atrás. Na verdade, o Carnaval possui uma origem na Antiguidade. Exatamente. Bom, como podemos dizer, o Carnaval ele tem a sua origem na Babilônia. Exatamente. Os babilônicos eles tinham um costume de certa forma, praticar uma festa conhecida como Saceia. Exatamente. E essa festa ela tinha a prática de inverter os papéis. E como era feito isso? Simples. Um escravo era pego e ele invertia literalmente o papel com o rei. Exatamente. Durante alguns dias, esse escravo ele seria o rei, ele se vestiria como rei, comeria como rei e até mesmo dormiria com as suas mulheres. Depois disso, ele era chicoteado, enforcado ou empalado. Esse era um tipo de comemoração do Carnaval. Havia sempre esse costume de inverter os papéis sociais. Quem era uma classe virava a outra. Mas dentro da própria Babilônia ainda havia o festival de Ano Novo no templo do deus Marduk, que é um deus do panteão babilônico, que era feito da seguinte forma: o rei ele era despojado de seus títulos, de sua classe, de tudo aquilo que ele possuía, e ele era espancado na frente do templo ou na frente da estátua do deus Marduk para assim mostrar a sua submissão perante aquela divindade. Isso era a marcação do Ano Novo. Mas entenda uma coisa, não podemos dizer que seria exclusivo dos babilônicos ou até mesmo da antiguidade somente desse povo. Ao que parece, o Carnaval também vai aparecer
em outros locais, como por exemplo, na Grécia Antiga e também em Roma. É claro, os gregos tinham aquelas práticas normalmente sempre ligadas ao equinócio, à Saturnália e tudo mais, que nem os romanos, que utilizavam de certa forma festas para comemorar o deus Dionísio ou o deus Baco. E eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu não quero que o YouTube bloqueie o vídeo, não é mesmo? Mas vocês estão compreendendo mais ou menos. Havia sempre essa questão de inversão de papéis, ou seja, os escravos agiam como senhores e os senhores agiam como os escravos. E havia sempre aquela liberdade, tanto que normalmente na Grécia Antiga, onde havia sempre aquela parede social onde quem era cidadão ateniense e quem não era, você havia agora no meio que nessa comemoração carnavalesca uma divisão essa divisão sendo quebrada e as pessoas em geral podendo comemorar e participar. Lembrando que normalmente essa comemoração era sempre regada a bebida, a festas, a bagunça e tudo mais que era sempre participante. E é claro, além de outras coisas que você já deve estar imaginando. Mas a pergunta que se faz, eu sei que você está fazendo. Tá, professor, você falou na Antiguidade. E na Idade Média? Bom, o carnaval, quando o cristianismo, quando o catolicismo começou a ficar em alta na sociedade, a própria Igreja Católica ela não via o carnaval com bons olhos, essa festa de origem pagã, ela não via dessa forma, até porque invertia os papéis, principalmente até mesmo na relação entre Deus e o diabo. As pessoas não controlavam seus impulsos no carnaval. Dessa forma, o que a Igreja Católica fez? Ela transformou o carnaval meio que num feriado que antecedera a quaresma. Exatamente, a quaresma, ela os 40 dias que antecede a festa da Páscoa, da passagem, da peça. Dessa forma, a própria palavra carnaval, da origem latim, ela significa carnis levale, ou seja, retirar da carne. Assim, as pessoas deveriam fazer um jejum durante o período até a Páscoa, durante esses 40 dias e tudo mais. Mas aí, o que foi feito? Houve uma separação de um dia exclusivo, meio que para as pessoas soltarem os seus impulsos. E uma curiosidade interessante aqui, você sabia que no filme O Corcunda de Notre Dame é mostrado o Festival dos Tolos, correto? Mas sabia que aquilo ali poderia ser o carnaval? E se você ainda não assistiu o vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame e está curioso a respeito desse aspecto, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo. Mas aí tá, temos a Idade Média. E na Idade Média, como é que era comemorado? Bom, na Idade Média, essas festas elas ficavam bem à vontade, principalmente com a introdução de máscaras, exatamente. Como as pessoas elas soltavam seus impulsos e literalmente trocavam de papéis, era feito da seguinte forma. Os nobres, que normalmente sempre mantinham aquele status e não se misturavam com os populares, se utilizavam de máscaras para poder assim sair no meio do povo, até mesmo fantasiados. Algumas pessoas na região de Veneza botavam balcas que eram capuzes pretos que iam do ombro e cobriam o rosto todo, e uma máscara branca de 3 pontas, e assim podiam participar da bagunça. Alguns jovens se utilizavam de fantasias de mulheres, exatamente, se vestiam de mulheres para assim agir na festa e tudo mais, brincar e tudo mais. E o carnaval ele também trazia muita aceitação popular pelo fato de que eles entravam na casa das pessoas, claro, se o dono da casa permitisse, sentavam, bebiam, comiam, beijavam as moças da casa, isso período, principalmente no período renascentista, que nós vamos ter toda a transformação cultural da Europa, e por muito tempo se durou o carnaval assim. E é claro, gente, uma coisa que já deixo logo claro, eu falei logo no início, o carnaval não é algo exclusivo do Brasil. O carnaval é antigo, o carnaval vem da Europa e foi lançado, ele foi trazido para dentro do território brasileiro. Mas como o carnaval ele chegou aqui no Brasil? Bom, o carnaval ele chegou no Brasil no período colonial, exatamente. O carnaval veio através dos portugueses que trouxeram o entrudo. O entrudo era uma festa, era uma brincadeira popular do carnaval, em que as pessoas literalmente atiravam farinha e água nos outros de brincadeira nas ruas.
Há algumas versões que na verdade não eram farinha e água não, eram outras coisas, como por exemplo fezes e urina e lama e tudo mais, lançavam nas outras. E isso era bem interessante pelo fato de que os escravos também participavam da comemoração. E nisso das músicas que se tinha de origem portuguesa e até mesmo dos batuques que eram realizados pelos escravos, nós vamos ter o surgimento das marchinhas e do samba futuramente. Mas eu vou falar do samba pós isso. E durante esse período que nós vamos ter essa questão toda do carnaval se desenvolvendo no Brasil, no século XX fora proibido essa questão do intrudo de jogar outras coisas nas pessoas, como farinha, água, ou fezes, urina ou lama. Foi substituída até mesmo para civilizar o carnaval, para não se tornar algo solto, sem controle e tudo mais. Tanto que agora esses antigos objetos que eram lançados seriam convertidos em serpentina e confete, exatamente. As pessoas andavam na rua, principalmente com o desenvolvimento do automóvel. Algumas pessoas andavam de carro, jogavam confete, serpentina nos outros e tudo mais. Com o tempo, chegando na década de 30 e tudo mais, nós vamos ter ali as primeiras marchinhas de carnaval. Exatamente, mas uma curiosidade bem interessante aqui. Uma das músicas carnavalescas mais conhecidas e mais antiga que é datada no Brasil se está presente no século XIX, que é uma obra de Chiquinha Gonzaga, exatamente, a música Ó Abre Alas. E essa música, ela data de 1899, exatamente, pessoal. E na década de 60, nós vamos ter a entrada do famoso samba enredo. Mas antes de falar do samba enredo, não posso deixar de falar que uma das maiores intérpretes do carnaval foi nada mais, nada menos que Carmen Miranda, exatamente. Uma que literalmente marcou o carnaval brasileiro no mundo inteiro. Mas falando do samba enredo, como ele surgiu? Bom, as primeiras escolas de samba, podemos dizer que a primeira ela surgiu em 1928, que foi a Estácio de Sá. Exatamente, uma coisa bem interessante é que os donos da escola, os primeiros responsáveis pela escola, deram o primeiro nome para essa escola devido estarem num bar na frente de uma escola. É claro que hoje, como se encontra o carnaval hoje, eu quero ser resumido para o vídeo não ficar muito longo. Bom, o carnaval em geral de rua, ele sempre apresentou essa aproximação popular e a quebra da pirâmide de classes, ou seja, pessoas grandes e pequenas unidas numa única festa, participando do fervo e tudo mais. Mas uma coisa interessante a respeito do carnaval de rua é que quando vai surgir o sambódromo, ele meio que vai enfraquecer durante um certo tempo, até porque o carnaval ele vai ficar resumido ao sambódromo e as manifestações dos desfiles que eram feitos na rua, agora seriam feitos no sambódromo e teriam notas e tudo mais, e toda uma questão cultural envolvida. É claro que o carnaval de rua ele não vai ser abandonado, surgindo outros blocos que até hoje fazem parte, como por exemplo o próprio cordão do Bola Preta, que é bem conhecido. Mas e fora do Rio de Janeiro? Aonde existe o carnaval? Bom, o carnaval está presente no país. E na própria Bahia, que literalmente é o berço do axé e do próprio carnaval encarnado, nós temos outras variantes, como por exemplo os trios elétricos, artistas que se apresentam e tudo mais. Nós vamos ter manifestações culturais bem presentes na Bahia, no caso em Salvador, mas também não podemos deixar de falar de Recife, exatamente, na cidade de Olinda, aonde nós vamos ter danças populares e até mesmo a utilização de bonecos gigantes, que é uma marca única do Carnaval de Recife, aonde ali são apresentados pessoas famosas, personagens de desenhos animados e até mesmo políticos como crítica social. É claro que podemos entender que o Carnaval é uma festa que mistura dança, prazer, crítica, bagunça e curiosidade. Mas e aí? O que você pensa a respeito desse feriado? Qual curiosidade você sabe a respeito do carnaval que não foi dita aqui? Fala aí nos comentários que eu quero ver.
e está curioso sobre mais detalhes, sobre fatos históricos aqui no canal, então continue nos acompanhando, pois vem mais coisa por aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é muita informação para estar passando a vocês. Ainda tem coisa que eu não falei a respeito do carnaval, ok? Mas você tem a liberdade de pesquisar e colocar aqui nos comentários. Maravilha? Bom, pessoal, não esquece de deixar o like, é bem importante aqui pro canal. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. Maravilha? Outra coisa, pessoal, me segue lá nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, postagens únicas, análise desses livros que tem aqui atrás. Olha, não vai perder essa oportunidade. E lá você também consegue conversar comigo, tirar dúvidas, indicações de livros e bater altos papos. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem uma excelente semana e sexta-feira nós temos o encontro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!